Boa noite. Tá escutando, Etienne? Alô? Boa noite. Boa noite. Sim, tô. Boa noite. Ok. Boa noite, eu acho. Boa noite a todos, estão me escutando? Boa noite, professor. Sim. Beleza. Vamos lá então, galera. A aula de hoje, nós vamos falar sobre morte. Aí, é bacana falar sobre morte numa quinta-feira à noite. O que vocês acham? Delícia. Nós Tô vamos de falar plantão no hospital, não é legal. Não é, né? Só que nós vamos falar sobre morte celular, tá? Um tipo de morte celular chamado de necrose, tá? Nós vamos ver dois tipos de morte celular, necrose e apoptose. Hoje nós vamos ver necrose, tá? Então, antes de entrar de fato no mecanismo de necrose, a gente tem que entender que quando uma célula começa, um tecido começa a ser privado de algumas condições, isso vai repercutir a nível celular, tá? Então, quando eu digo algumas condições, nós vamos ter, por exemplo, redução na produção de ATP da célula, tá? Perda da integridade da membrana celular, defeitos na síntese de proteínas, danos ao citoesqueleto ou mesmo lesão no DNA, tá? Então aqui são alterações associadas a diversas formas de lesão celular. Quando eu falo diversas formas de lesão celular, pode ser um quadro de hipóxia, por exemplo, que é diminuição da concentração de oxigênio ali do tecido, agressão física causada por uma queimadura, ou agressão química causada por
por um composto químico corrosivo, sei lá, tá? Ou mesmo a privação total de oxigênio no tecido, né? Então, em algumas dessas condições aí, isso vai refletir, por exemplo, na produção de ATP, tá? Que é a energia necessária para toda célula sobreviver. Podemos também observar perda na integridade da membrana celular. Então, a membrana celular, lembra, é aquela bicamada fosfolipídica. Essa membrana pode ficar instável e começar a apresentar alguns danos, tá? Essa célula pode começar a apresentar falha na síntese de proteínas, tá? Ou mesmo danos ao citoesqueleto. Lembra que citoesqueleto são aquelas proteínas filamentosas que dão a forma à célula, tá? É como se fosse o arcabouço celular. Ou mesmo podendo levar a lesões no próprio DNA, que vocês já viram comigo que quando ocorre lesão no DNA, e essa lesão é impossível de ser reparada, a célula entra em morte por apoptose, tá? Beleza. Quando eu falo em morte celular, tanto por necrose quanto por apoptose, vocês têm que logo fazer a associação com uma palavra. Essa bem aqui, ó. Irreversibilidade, tá? Então, morte celular é um processo irreversível, tá? Quando a célula entra num processo irreversível, tá? Quando a célula começa a entrar nesse processo, nesse caminho sem volta de irreversibilidade, a célula começa a apresentar algumas alterações morfológicas que sugerem que a célula está entrando em morte, tá? Então, essa morte celular é um processo, né? Corresponde a um processo. Se é um processo é porque tem eventos, né? Vocês vão ver daqui a pouco que até culminar na morte da célula, por necrose, nós vamos ter uma sucessão de eventos. O fim disso é a morte da célula por necrose, tá? Beleza. Então, diante disso, quais são os critérios morfológicos que indicam que a célula está entrando em irreversibilidade, ou seja, em morte, tá? Vejam que os 3 primeiros critérios aqui, eles estão associados com essa organela celular chamada de mitocôndria. Quando a gente lembra de mitocôndria, a gente tem que lembrar daquela organela responsável pela produção de que molécula? Quando tu pensas em mitocôndria, tu pensas em quê? Em qual molécula? Lá da bioquímica. Energia. ATP? ATP, exatamente, né? Então, o raciocínio é lógico. Se tu começa a ver alterações mitocondriais, essas alterações vão levar a uma diminuição ou não produção de ATP. A célula, consequentemente, não consegue sobreviver sem ATP e vai chegar à morte, tá? Ela pode até conseguir sobreviver durante algum tempo, isso varia de célula para célula, de tecido para tecido, mas vai chegar um momento em que os estoques de ATP irão se esgotar, ou ficar no nível muito basal, e a célula começa a entrar em morte. Quando ela começa a entrar em morte, ela começa a apresentar algumas alterações, tá? Então aqui, ó, grande tumefação mitocondrial. Se vocês lembrarem da forma da mitocôndria, aquela clássica que a gente olha em livro, tem a forma de um amendoim, né? Parece um amendoim. Beleza. Quando a célula começa a entrar em morte, essa mitocôndria ela incha, tá? Ela começa a ficar tumefeita. Esse tumefação é de crescimento, inchaço, edema. Então fica uma mitocôndria edemaciada, justamente porque começa a entrar na mitocôndria líquidos, água, tá? Então essa mitocôndria começa a encher, tá? Esse é um critério que indica irreversibilidade, tá? Outro critério que também tem a ver com as mitocôndrias tem a ver com a perda das cristas mitocondriais. Novamente, vamos lembrar lá da mitocôndria, tá?
Se a gente lembrar da mitocôndria, tem uma forma mais ou menos ali em forma de amendoim, digamos, e internamente a mitocôndria tem umas projeções membranosas, tá? Essas projeções membranosas nós chamamos de cristas mitocondriais. Quando a célula está entrando em morte, ela começa a perder as cristas mitocondriais, tá? Então vocês conseguem visualizar que a mitocôndria, que as mitocôndrias da célula, elas estão caminhando para não mais funcionarem, né? Então elas ficam tumefeitas, perdem as cristas, tá? E finalmente nós começamos a observar dentro da mitocôndria, dentro da matriz mitocondrial, alguns depósitos proteicos, lipídicos, tá? Começa a acumular dentro da mitocôndria. Então, esses 3 critérios, tumefação mitocondrial, perda das cristas e formação de depósitos na matriz da mitocôndria, isso são critérios que indicam que a célula está entrando em morte. Então, está acontecendo alguma lesão, algum dano, algum estímulo nocivo, algum estímulo agressor está causando essas modificações mitocondriais na célula. Então, veja que a célula está caminhando para não mais produzir ATP. Então, ela está caminhando para a morte. Tá? E, por último, os dois últimos critérios aqui, eles têm a ver com a membrana da célula, com a integridade da membrana. Tá? Então, a gente começa a observar que a formação de bolhas, tá? Bolhas nessa membrana celular, tá? Que posteriormente essas bolhas irão se romper, liberando o conteúdo citoplasmático, formando uma solução de continuidade na membrana. Então, forma a bolha, rompe, o conteúdo extravasa, formando uma solução de continuidade ali próximo da membrana. Tá? Então, são aqui cinco critérios que indicam que a célula está entrando em irreversibilidade, ou seja, que ela está entrando em morte. Tá? Os 3 primeiros têm a ver com a mitocôndria, os 2 últimos com a membrana plasmática. Tá? Ficou claro ou não? Sim. Beleza. Aqui é só para mostrar, ó, características ultraestruturais, né? De uma célula em necrose. Eu esqueci o que está aqui por baixo, tá? Beleza. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui um epitélio, tá? Isso aqui acho que é do intestino, vamos ver. Não, do túbulo proximal renal, tá? Então isso aqui é túbulo proximal, lá do rim. Veja que ele tem, ó, essas microvilosidades. Então são essas projeções no polo apical da célula, tá? Então aqui a célula com seu núcleo, tá cheio de mitocôndria, tá vendo, ó? Isso aqui são mitocôndrias, essas figuras aqui são mitocôndrias, tá? E aqui as microvilosidades, tá ok? Isso aqui é de uma célula normal, tá? Então tá tudo normal. Célula íntegra, núcleo, suas mitocôndrias, microvilosidade. Agora, quando a gente vai aqui para B, o que a gente vê aqui no quadro B? Célula epitelial de túbulo proximal mostrando lesão celular inicial, resultante de reperfusão após isquemia. O que foi isso? O indivíduo sofreu uma isquemia, o tecido ali sofreu uma isquemia, que é uma privação de sangue, diminuiu o fluxo ou cessou o fluxo sanguíneo naquele tecido, tá? E depois voltou a circular o sangue. Parou ou diminuiu e voltou a circular. Isso causa lesão celular, essa reperfusão após isquemia. E o que a gente observa aqui? Perda das microvilosidades. Vocês conseguem ver esses fios aqui, ó? Esses fios, semelhantes a fios, são as microvilosidades. Então veja que as microvilosidades elas não estão mais em pé, tá?
perda da integridade dessas microvilosidades. É o que diz aqui, ó. Microvilosidades ausentes e incorporadas no citoplasma apical. Bolhas formadas e expulsas do lúmen, ó, bolhas, tá? Várias bolhas que se formaram aqui na célula e foram expulsas, tá? As mitocôndrias estavam ficando tumefeitas durante a isquemia. Com reperfusão, rapidamente sofreram condensação e tornaram-se eletrodensas. É isso aqui, ó. Então, ó, olha a mitocôndria, olha a mitocôndria. Veja que as mitocôndrias estão redondas, né? Elas estão tumefeitas, tá? Aqui, ó. Mitocôndria, 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 tá cheio de mitocôndria aqui. Mas veja que essas mitocôndrias elas estão arredondadas, estão tumefeitas, tá? Critério de reversibilidade. Então veja aqui, ó, formação de bolhas, perda da integridade da membrana, mitocôndrias tumefeitas, tá? Então aqui nós estamos visualizando 3 critérios de irreversibilidade. Após uma isquemia seguida de reperfusão, tá? Isso está sugerindo que a célula vai morrer. Tá? E aqui em C, célula de tubo proximal mostrando lesão tardia, já irreversível. Note a acentuada tumefação das mitocôndrias com depósitos eletrodensos, contendo proteínas e cálcio. Então aqui, ó, só mitocôndria arredondada, tá? Olha o depósito aqui, essa parte preta, esses pingos pretos aqui, tá? São depósitos, tá? E aqui as mitocôndrias bem redondas. Então, isso são critérios de irreversibilidade. Então, ó, a gente viu mitocôndria tumefeita, formação de bolhas, tá? Depósitos na matriz mitocondrial. Então, são critérios que vão indicar a morte da célula. Beleza. Então, entrando agora na necrose propriamente dita, o que é a necrose? É um tipo de morte celular, tá? Num organismo ainda vivo. Tá? Então, é a morte de um grupo de células ali num determinado tecido, no indivíduo ainda vivo. Tá? Sendo, pessoal, isso é super importante. Quando vocês escutarem essa palavra necrose, faz logo a associação com essa palavra aqui, ó, autólise. Tá? Então, por quê que eu vou enfatizar nisso? Necrose tem autólise. Se tem autólise, tem resposta inflamatória. Tá? Então, a inflamação é uma resposta típica de tecidos necróticos. Tá? Então, necrosou, tem inflamação. Aí você já tem que logo fazer outros links. Se tem inflamação, tem dano tecidual, tem destruição tecidual. Tá? E o que é autólise? Auto, próprio, lise, quebra, destruição. Então, é uma autodestruição, digamos assim, da célula. Tá? Eu posso dizer que na autólise, a célula é como se a célula explodisse. Tá? Ela perde totalmente a integridade da membrana celular, tá? Então, aquela bicamada fosfolipídica, ela fica instável, ela vai se romper, tá? Liberando o conteúdo citoplasmático, tá? Então, o que está dentro da célula extravasa, tá? E a liberação desse conteúdo citoplasmático irá estimular uma resposta inflamatória local, tá? Então é uma cadeia. Tem autólise, tem inflamação. O que é autólise? Rompimento, perda da integridade da membrana plasmática. O conteúdo citoplasmático sai. Esse conteúdo saindo estimula uma inflamação, tá? Por que eu enfatizo isso? Porque vocês vão ver que quando eu der a aula de apoptose, eu vou falar para vocês. Na apoptose não tem autólise. Logo, se não tem autólise, não terá inflamação. Fui claro ou vocês se perderam? Tá certo. Oi? Eu me falei.
se enrolou? E muito. Qual parte, Alexandre? Esse finalzinho aí, eu não entendi nadinha aí, né? Fiquei meio É enrolado. desse slide aqui? Do antes desse. Agora depois desse aí. Esse aqui? Esse aí, é. É porque aqui Também não entendi esse, não. é uma microscopia eletrônica que está mostrando aqui no quadro a célula normal do túbulo proximal do rim. A gente vê aqui ó, as microvilosidades, que são essas projeções, e aqui a célula normal. A gente vê aqui ó, umas mitocôndrias, tá? No formato mitocondrial correto, tá? Mitocôndria, 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 mitocôndria. Quando a gente já vai para esse quadro B, a gente já vê algumas alterações morfológicas na célula. Essas alterações foram causadas por uma isquemia, tá? Quando o tecido fica privado de sangue ou diminui o fluxo sanguíneo no tecido, seguido de uma reperfusão. Então, ou privou de sangue ou diminuiu, depois o sangue voltou a circular. Isso causa lesão celular, tá? É contraditório, mas causa lesão. E é isso que a gente vê aqui no B, no quadro B. A gente vê a presença de bolhas, ó, bolhas, bolhas, bolhas. As microvilosidades, ó, elas se desfizeram, tá? Estão desfeitas, tá certo? E aqui a presença de mitocôndrias tumefeitas, tá? Que são mitocôndrias redondas, inchadas. Aqui, ó, mitocôndria, 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 outros menores aqui, tá? Então são Então quer mitocôndrias dizer que inchadas. esses outros aqui tá normal, né? Esse outro aqui já tá. Aqui tá Ela normal, assim, ó. Aqui triplicou tá... de tamanho, né? Isso, exatamente. Aqui está normal, aqui já está alterado. Olha as mitocôndrias como elas são normais, ó. E olha como elas estão aqui, ó, tumefeitas, grandes. Então mitocôndrias tumefeitas, perda da integridade da membrana plasmática, formação de bolhas. São 3 critérios de irreversibilidade, tá? E aqui no estágio ainda mais avançado, que a célula vai morrer mesmo, ó. Olha as mitocôndrias todas bem gordinhas, né? Bem redondas, tumefeitas. Oi. Só me fala, o que é tumefação? Tumefação é um inchaço, é um edema. São mitocôndrias edemaciadas, tá? Entende essa palavra tumefação como inchaço, crescimento. Eu acho que até deriva da palavra tumor, tá? Tumefação, tumor. Tá certo? Só que aqui eu estou falando somente das mitocôndrias, ó. Então, mitocôndrias, olha o normal aqui, tá? E olha a mitocôndria aqui extremamente edemaciada, extremamente tumefeita, tá? Então, a forma muda drasticamente. Isso sugere que a célula vai morrer, tá? Aí gravem isso. Se tem necrose, tem apoptose. Droga. Se tem necrose, tem autólise, tá? E o que é a autólise? A perda total da integridade da membrana plasmática. A membrana se rompe, extravasando o conteúdo citoplasmático, e esse conteúdo irá estimular uma resposta inflamatória local, tá? Prosseguindo, então necrose ela é diferente de morte somática. A morte somática é quando a gente morre, tá? O indivíduo morreu Eiran, todo. teu áudio tá ficando muito longe aí, cara. Tá como se tivesse Oi? o fone tá longe de ti. Melhorou? Não. Melhorou? Esse é meu celular porque tá no máximo aqui, ele tava normal. Estão escutando o resto? Pra mim tá normal. Aqui tá normal. Pra mim tá normal também. Beleza. Eu acho que é o seu então aí. Deve Então, ser o meu mesmo. Beleza. A necrose, como eu falei, é a morte de um tecido no indivíduo ainda vivo, tá? A morte somática é o todo, né? E a necrose, como eu falei, é um processo, né? Então, se é um processo, tem um passo a passo. Qual é esse passo a passo? Tudo inicia aqui, com o cessamento das funções vitais da célula.
a célula começa a parar com as suas funções vitais para o seu sobrevivimento, para a sua sobrevida, tá? Exemplo, algum estímulo nocivo que está privando a célula de produzir ATP, tá? Então, os níveis de ATP vão caindo e a célula vai parar, começa a parar de exercer suas funções normais. Então, ela começa a cessar. As funções celulares são cessadas, tá certo? Conforme a célula vai parando de funcionar, o reflexo disso nós vamos observar em algumas organelas, como vocês já viram no caso das mitocôndrias, né? Mas outras organelas também irão sofrer alguma consequência. Quais são? Os lisossomos, tá? Lembra que eu falei que as mitocôndrias começam a ficar tumefeitas? Elas começam a inchar? Algo semelhante acontece com os lisossomos, tá? Então, os lisossomos são vesículas, lembra lá? Os lisossomos são vesículas. Do comedor, hein? Dentro dos lisossomos, nós temos o quê? Enzimas digestivas. A função do lisossomo é degradação intracelular, tá? Beleza. Quando esses lisossomos começam a romper, tá? Então, eles vão crescendo, 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 rompe. Essas enzimas digestivas, elas serão liberadas no citoplasma da célula, tá? Só que tem um detalhe, pessoal. Essas enzimas, elas são chamadas de hidrolases ácidas, tá? Ou seja, essas enzimas, elas só funcionam em pH ácido. Só que o pH da célula, ele é básico. Vejam como a natureza ela é engenhosa, ela é sábia. Isso é uma proteção para a célula, né? Porque já pensou se qualquer rompimento de lisossomo tivesse o derramamento dessas hidrolases, se o pH do citoplasma fosse ácido, essas hidrolases iam destruir com toda a célula. A natureza, sabiamente, sabendo disso, colocou o pH básico. Então, quando essas hidrolases são liberadas, inicialmente elas não começam a destruir a célula. Só que quando eu penso em necrose, pessoal, quando eu penso em necrose, tem um detalhe aí. Quando a célula começa a entrar nesse processo de irreversibilidade, uma característica que começa a aparecer é a entrada de cálcio, tá? Então, começa a entrar cálcio na célula, tá? Começa a entrar muito cálcio na célula. Essa entrada de cálcio na célula muda o pH citoplasmático. Então, se o pH antes era básico, agora ele torna-se ácido, tá? Fechou. Era tudo que essas hidrolases queriam, tá? Elas queriam justamente para o pH ficar ácido. pH ficando ácido, essas hidrolases tornam-se ativas e elas iniciam o processo de autólise. Falando a grosso modo, pessoal, é como se eu pegasse um pedaço de carne, tá? Um pedaço de carne, e jogasse em cima desse pedaço de carne soda cáustica. Começa a dissolver, a degradar com a carne, não é isso? Algo, falando a grosso modo, é o que acontece quando essas hidrolases são ativadas, tá? Elas começam a destruir com todos os componentes celulares. Isso é autólise. Casar com um rico, Explodisse. Oi? empregada 4 horas ela faz pra ti. Oi? Beleza. Então, esse aqui é o passo a passo que culmina num processo de autólise, que é a morte da célula. Então, inicia desde o momento em que a célula começa a parar com as suas funções, rompimento dos lisossomos, liberação das hidrolases lisossomais, onde? No citoplasma.
o citoplasma começa a acidificar pela entrada de cálcio, tá? Elas tornam-se ativadas e inicia a autólise, que é a degradação dos componentes celulares. Então, vai degradar com o núcleo, vai degradar com organelas, vai degradar com a membrana citoplasmática, com a membrana plasmática. Detona com toda a célula. E por que destrói com todas as células? Tá? Destrói com todos os componentes celulares, melhor dizendo. Porque essas hidrolases ácidas, elas têm essas 5 funções aqui. Elas funcionam como proteases, como lipases, glicosidases, ribonucleases e desoxirribonucleases. Ou seja, como proteases, elas vão degradar proteínas. Temos proteína na célula, sim ou não? Sim. Sim, e muita proteína, né? Então, onde tiver proteína, elas serão degradadas por essas hidrolases. Elas funcionam também como lipases, são enzimas que degradam lipídios. Temos lipídio na célula? Afirmativo. Oi? Sim. Sim, lembra lá? Bicamada fosfolipídica. Membrana plasmática, está cheia de lipídio. Membrana do núcleo, cheia de lipídio. Aí essas hidrolases vão lá e degradam. Elas funcionam como glicosidases, ou seja, detonam, são enzimas que vão degradar o quê? Carboidratos. Temos carboidratos na célula? Também temos. Exemplo lá, o glicocálise. Tá? Elas funcionam também como ribonucleases, ou seja, enzimas que degradam RNA. Temos RNA na célula? E muito RNA celular. E por último, elas funcionam como desoxirribonucleases, ou seja, elas degradam com DNA. Então vejam, pessoal, isso é para mostrar para vocês que essas hidrolases ácidas, a partir do momento em que elas tornam-se ativas pela acidificação do citoplasma, elas degradam todos os componentes celulares. Isso é autólise. Degrada com proteína, com lipídio, com carboidrato, com RNA e com DNA. Tá? Então, ocorre a digestão de praticamente todos os substratos da célula. Deu para entender isso ou não? Sim. Beleza. Aí por que ocorre inflamação? Por que ocorre inflamação? Lembra que eu falei que se tem autólise tem inflamação? Na autólise, vocês já sabem que a membrana é destruída, né? E todo o conteúdo da célula vai ser o quê? Extravasado. Esse conteúdo ele é composto por algumas moléculas, como aqui, ó, a proteína de alta mobilidade BOX1, HMGB1. Tá? O conteúdo citoplasmático é composto por uratos, é composto por fosfatos. Todas essas moléculas aqui são DAMPs, que vocês viram comigo no terceiro semestre. Padrão molecular associado ao dano. Então, a célula sofre um dano, ela libera essas moléculas. Liberando essas moléculas, o nosso sistema imune inato inicia uma resposta inflamatória. Então, por isso que se tem autólise, tem inflamação. Tá? Quais são as alterações morfológicas microscópicas? Tá? Então, quais são os aspectos morfológicos microscópicos, por exemplo, de uma célula em necrose? Tá? Primeiro, picnose nuclear. O que é a picnose nuclear? O núcleo da célula ele condensa. Tá? Então, o núcleo da célula ele fica pequeno. Tá? Ele começa a condensar. Quando a gente coloca um corante específico para DNA, ele vai impregnar onde? No núcleo. Como o núcleo está condensado, ficam essas bolinhas aqui. Ó. Então, isso aqui são núcleos picnóticos, que a gente chama. Tá? Fica um núcleo menor que o normal.
Isso a gente chama de picnose nuclear. Por que que fica menor que o normal? Porque o núcleo ele se condensa, tá? Ele condensa, fica menor, tá certo? Um outro aspecto microscópico é o que a gente chama de cariólise. Cário vem de carioteca. O que é a carioteca? A membrana que envolve o núcleo das nossas células, tá? Lise é quebra, destruição. Então, na cariólise ocorre destruição da membrana plasmática ou da membrana celular e, consequentemente, de todo o conteúdo nuclear, tá? Então, o núcleo, pessoal, ele desaparece, tá? Isso é cariólise. Bom, então, o que a gente está vendo aqui? Várias células em cariólise, aqui, ó, a seta, ó. Essa célula, essa célula, essa célula. A gente observa vagamente o núcleo. Não sei se vocês conseguem ver, mas ó, bem aqui ainda tem resquício do núcleo, bem aqui, ó, e bem aqui, tá? Mas no geral, o núcleo ele desaparece. Então tu utiliza um corante que vai impregnar núcleo. Mas como não tem mais núcleo, ele não vai aparecer, tá? Então nós vamos observar uma perda da afinidade tintorial. Se não tem mais o que corar, não vai corar, tá? Então, na cariólise, nós temos ausência dos núcleos das células, tá? Então, aqui nós vemos várias células em cariólise. Isso é um indício também de morte celular. E, por último, o cariorrex. O que é o cariorrex? Como a gente visualiza aqui, ó, na figura, cariorrex é a fragmentação nuclear. Então, esse núcleo vai ser fragmentado. Aí eu pergunto para vocês, quem é que vem primeiro, cariorrex ou cariólise? Eu acho que é a cariólise, né? Rex. Pela lógica, seria a cariorrex, né? Exatamente. Exatamente, usando a lógica. Dois falaram cariorrex. Por quê? Olha só a lógica. O núcleo primeiro ele some para depois ele fragmentar? Não, né? Ele primeiro fragmenta para depois ele desaparecer. Entendi. Deu para entender, Alexandre? Beleza. Beleza. Então ele fragmenta primeiro e vai se perdendo até que ele some, tá? Então cariorrex, depois cariólise. Então, picnose nuclear, que é a diminuição do núcleo, cariólise, ausência de núcleo, e cariorrex, fragmentação do núcleo, são aspectos morfológicos microscópicos de uma célula em necrose, tá? Causas e tipos. O que pode causar uma necrose? Vários fatores. Então, ó, esse aqui, digamos que é o principal, redução da energia. Se a célula diminui a produção de ATP ou não consegue mais produzir ATP, dependendo da célula, dependendo do tecido, essa célula vai morrer, tá? Vai sofrer necrose em um tempo mais curto ou mais longo. Tá? Por exemplo, se eu for pensar em sistema nervoso central, o que vocês acham? Sistema nervoso central tem uma alta tolerância a pouco ATP ou baixa tolerância? Baixa tolerância, né? Exatamente. Tá? Então, por isso que o indivíduo, quando ele fica privado de oxigênio no sistema nervoso central, rapidamente a gente começa a observar o quê? Morte de neurônios. Porque neurônios, eles não conseguem sobreviver muito tempo com pouco ou sem ATP, sem oxigênio. Tá? Aí lembra, se tem oxigênio, oxigênio mais glicose produz ATP, né? Lá dentro da célula. Então, a redução da energia, ou por uma isquemia ou por uma anóxia, vai levar à morte por necrose. Isquemia, ela pode ser parcial ou total.
A isquemia é quando ocorre uma redução ou ausência de fluxo sanguíneo naquele tecido, num determinado tecido. Se ocorre só a redução, tipo assim, tá passando ainda sangue, mas diminuiu, isso é uma isquemia o quê? Parcial, que vai levar a uma hipóxia. Hipo, pouco oxigênio. Agora, se bloqueia o fluxo sanguíneo, não chega mais sangue no tecido, o tecido vai ficar privado de oxigênio. Aí ele vai ter o quê? Uma anóxia, ausência de oxigênio. É óbvio que a anóxia é bem mais drástica do que a hipóxia. Redução da energia da célula também, ó, pela inibição dos processos respiratórios. Lembra lá do ciclo de Krebs, tá? Então, alguns agentes químicos, algumas toxinas, tá? Toxinas bacterianas, toxinas presentes em peçonha de cobra, de escorpião, tá? De aranhas, tá? Venenos, tá? Então, algumas dessas toxinas, elas inibem os processos respiratórios da célula. Eu não estou falando respiração, expiração e inspiração, tá? Estou falando processos respiratórios celulares, lá, do ciclo de Krebs, tá? Que vai levar à produção de ATP. Produção de radicais livres, por isso que a gente tem que ingerir alimentos com uma função antioxidante, para evitar a formação desses radicais livres. Por quê? Porque esses radicais livres, eles levam à degradação da membrana celular. Eles podem levar à destruição da célula, à autólise, ou seja, necrose. Ação direta sobre enzimas. Enzimas lá do ciclo de Krebs. Novamente, alguns agentes químicos, toxinas, tá? Ou mesmo agressão direta à membrana da célula, que leva à perda de eletrólitos. Exemplo disso aqui, queimadura. Tá? A alta temperatura, ela vai levar a uma perda direta da estabilidade da membrana da célula. A alta temperatura vai destruir ali com a membrana celular, o indivíduo começa a perder eletrólito e ali vai ter um processo necrótico. Tá? Então aqui são as causas de necrose. Mas beleza, o que eu cobro na prova é isso aqui, ó. A partir daqui. Tipos morfológicos de necrose. O que eu falei até então, eu dei o conceito de necrose, né? Eu mostrei para vocês como é que acontece o passo a passo, até culminar na autólise. Mostrei ainda há pouco, no slide anterior, as causas, né? Então, o que pode levar a uma necrose, tá? Mostrei para vocês alguns aspectos microscópicos, não é isso? Picnose, cariorrexe, cariólise. Mas o que eu cobro de fato na prova são os tipos morfológicos de necrose. E vocês vão ver que é muito fácil de gravar, tá? Porque esses tipos morfológicos, eles estão associados a alguma alteração patológica, tá? Alguma doença. Vamos lá. Primeiro tipo morfológico que eu apresento para vocês é esse aqui. Necrose por coagulação, tá? Ou também conhecida como necrose isquêmica. Então, pelo próprio nome já está dizendo qual é a causa desse tipo de necrose. É a isquemia, tá? Então, uma isquemia parcial ou uma isquemia total, levando a uma hipóxia ou anóxia, isso leva a esse tipo de necrose, necrose por coagulação. Esse tipo de necrose é muito comum em tecidos com alto conteúdo proteico, tá? Então, o que acontece? Quando ocorrer a liberação daquelas enzimas digestivas lá do lisossomo, tá? Que eu falei para vocês ainda há pouco, essas enzimas irão degradar com as proteínas celulares. Tá? Aí, o citoplasma da célula, ele adquire um aspecto coagulado. Fazendo uma comparação, galera, é semelhante, só para comparar grosseiramente, ao ovo. Quando eu coloco o ovo numa frigideira quente, tá?
A clara, que é líquida, ela começa a coagular, né? Tomando aquele aspecto esbranquiçado. O que aconteceu ali? A clara do ovo é rica em proteína. A alta temperatura da frigideira desnatura essa proteína e elas começam a ter aquele aspecto coagulado. Aqui não é a alta temperatura que vai desnaturar com as proteínas, e sim a ação das enzimas lisossomais, as hidrolases ácidas. Tá? Então, a causa mais frequente, como eu falei, é a isquemia. É o tipo mais comum de necrose. Tá? Macroscopicamente, o tecido fica num aspecto firme e pálido. Pálido por quê? Ausência de circulação, né? Então, isquemia. Então, a circulação ou está diminuída no tecido ou ela não tem mais circulação tecidual de sangue. Tá? Aí, macroscopicamente, o tecido fica firme, fica endurecido ali no local da necrose e ele fica pálido. Microscopicamente, perda da nitidez dos elementos nucleares. O que é isso aqui? Perda da nitidez dos elementos nucleares. Cariólise, cariorrexe ou picnose nuclear. Perda da nitidez dos elementos nucleares. Cariorrexe ou cariólise, professor? É cariólise, tá? O núcleo, traduzindo, o núcleo não fica mais nítido, tá? Perdeu a nitidez nuclear. Ele está começando a desaparecer. Isso é cariólise, tá? Aqui, olha esse bife. Essa aula de hoje eu vou fazer muita comparação com alimentos. Vocês vão ver, aí vai fixar na cabeça de vocês. Então, esse bifão aqui, ó, tá nítido para vocês aí a área de necrose? Tá, né? Então, essa parte amarelada aqui, ó, o resto do tecido está preservado. E eu ainda falo ainda mais para vocês. A obstrução foi aqui nesse ponto, tá? Isso aqui é o que a gente chama de aspecto em cunha, tá? Parece uma cunha. O vaso foi obstruído bem aqui, ó, nesse local. Esse vaso daqui ele ramifica para toda essa região. Como ele foi obstruído bem aqui no início, toda a região morre, necrosa. Então, se a gente pudesse tocar aqui nessa região, está endurecida, tá? O tecido está endurecido, tá? E aqui a superfície do tecido fica levemente aumentada. Tá? Se a gente pudesse passar a mão também aqui, a gente ia notar uma pequena elevação da superfície do tecido. E ele fica o quê? Esbranquiçado, tá? Ou amarelado. Então, essas são características macroscópicas da necrose por coagulação ou isquemia. Tá? Aqui no rim, ó, isso aqui é um rim. De novo, aspecto em cunha. Tá? Então, a obstrução foi aqui e todo esse ramo que era irrigado por esse vaso foi perdido, foi necrosado. Então, aqui é o necrose. Aqui, isso é rim, tá? Então, aqui a gente está observando um glomérulo renal. A gente vai ver lâmina disso aqui, ó. Glomérulo renal e aqui os túbulos renais. Vejam que os túbulos renais, eles estão sem núcleo, ó. Túbulo renal, túbulo renal, túbulo renal, túbulo renal. Temos vários túbulos renais aqui sem núcleo. E esses pontinhos aqui são células inflamatórias. É o que ele chama aqui de infiltrado inflamatório. Tá? Então, vejam, temos células sem núcleo, temos infiltrado inflamatório, isso é necrose. Tá? Aqui, coração. Tá? Então, isso aqui, necrose coagulativa no músculo papilar. Isso aqui é miocárdio. Então, ó, a obstrução do sangue se deu nessa região. Tá? Então, veja que o sangue não passou mais aqui para o músculo papilar. Tá? Isso aqui é o músculo papilar, lá no coração. Tá? E o sangue começa a acumular aqui próximo do local onde faltou irrigação. Tá? Então, a gente tem um acúmulo bem aqui nessa região. Então, fica mais escuro. Tá?
Então, aqui, ó, miocárdio normal, tá? Miocárdio normal. Região de acúmulo de sangue, que a gente chama de hiperemia, tá? E aqui é a área de necrose, tá? Beleza, vamos para o microscópico. Pergunto para vocês. Galera, isso aqui é a fase inicial, ó, fase inicial de um tecido em necrose coagulativa, também conhecida como isquêmica. Vocês têm que acertar isso, vocês vão acertar. Que tecido é esse aqui, pessoal? Alguém arrisca? Que tecido é esse aqui? Não é muscular? Músculo. Qual músculo? Liso, cardíaco ou esquelético? Parecendo cardíaco, professor. Cardíaco, exatamente, perfeito. Maravilhoso isso. Então, ó, células ramificadas, tá? A gente consegue ver as estriações aqui, ó, células alongadas, ramificadas. Isso é músculo cardíaco. Muito bem, parabéns para vocês. Aí eu pergunto, olhando para essas células musculares do miocárdio, o que está ausente nelas aqui? Repete a pergunta aí, Irã, por favor. Olhando aqui para essas células musculares do miocárdio, o que está faltando nessas células? O núcleo, professor. Vocês são muito bons, exatamente isso. Núcleo, ausência de núcleo, cariólise. Então a gente está observando aqui uma intensa cariólise, tá? E olha para cá, ó. Isso aqui são neutrófilos. Olha só, se tem neutrófilo, isso está dizendo o quê? Que tem Se tem neutrófilo é porque tem Essa aí eu não lembro, não. inflamação. Neutrófilo, células inflamatórias. Então veja, ó, células sem núcleo, cariólise, e células inflamatórias. Então, o que acontece, pessoal? Conforme vai progredindo a necrose, essas células inflamatórias vão chegando até o tecido necrótico. Elas vão invadindo o tecido necrótico. Vocês vão ver eu fazer sempre esse movimento de invasão dessas células. Então, aqui, ó, células anucleadas, tá? Sem núcleos. Entretanto, preservação da arquitetura do tecido cardíaco. Então, arquiteturalmente, vocês olharam para cá e disseram, isso aqui é músculo cardíaco, porque ainda dá para identificar que é músculo cardíaco. Fase inicial. Aqui, ó, só para mostrar, ó, cariólise, ó, núcleo desaparecendo. E olha só, cheio de neutrófilo aqui, ó, cheio de neutrófilo. Ó, em maior aumento, neutrófilo. Fibra muscular cardíaca, neutrófilo aqui, só rodeando, tá? Isso mostra pra gente que é inflamação, tá? Agora, olha a fase tardia. Mudou muita coisa, pessoal? Mudou sim, professor. E muito, né? Mudinho. Olha só, fase inicial, lembra que é um processo, né? Vai progredindo. Olha a fase tardia. O que aumentou aqui na fase tardia? Aquela palavra Neutrófilos. Exatamente. Células inflamatórias, neutrófilos, vocês são muito bons. É isso aí. E vejam que, ó, olha as fibras. Elas estão praticamente totalmente degradadas, né? Então a gente observa aqui na fase tardia um intenso infiltrado inflamatório com a perda da arquitetura tecidual, tá? Então a gente olha para cá, a gente vê alguns resquícios só de fibras, mas o que predomina são células inflamatórias. Então esse tecido, a tendência é que ele seja totalmente invadido por essas células. Então isso aqui está mostrando uma intensa inflamação. Isso aqui, pessoal, é o coração, é o miocárdio
de um indivíduo que sofreu um infarto, tá? Então, se eu colocar na prova, se eu falar na prova sobre infarto agudo no miocárdio, nem pensem, marquem necrose por coagulação ou isquêmica. Lembra, como eu falei, sempre o tipo de necrose vai estar associado a alguma doença, alguma alteração patológica. Sacaram ou não? Essa daí ficou bacana para a gente entender. Beleza. Essa necrose com coagulação, ela dá logo começa com inflamação, né? Aí o final ela já começa todo inflamado mesmo, tudo já acaba o tecido. Aí ocorre uma substituição, o tecido começa a ficar muito degradado, tá? E um infiltrado inflamatório. É exatamente isso. Professor, Aí diga. as características da, as características da Diga. apoptose são só aquelas 5 iniciais que o senhor passou? É mais característica da necrose? Não. Que tem mais Não, detalhamento? aquelas características, aqueles 5 critérios é de morte. Tu pode observar tanto na necrose quanto na apoptose. Entendi. Entendeu? É o geral ali. Beleza. O segundo tipo de tipo morfológico de necrose é necrose por liquefação. O próprio nome já está sugerindo para a gente. O tecido vai ficar liquefeito. Água, né? Vai ficar liquefeito. A destruição tecidual vai ser tão intensa que o tecido vai se liquefazer. Ele vai ficar fluido, ele vai ficar amolecido, tá? Então, o tecido começa a ter uma consistência mole, semifluida ou liquefeita, tá? Por quê? Devido a uma exacerbação na resposta inflamatória, na liberação das enzimas lisossomais, tá? Onde pode acontecer? Anóxia, anóxia, ausência de oxigênio em tecido nervoso, tá? Ou mesmo na suprarrenal e na mucosa gástrica, tá? Então, tecido nervoso, se ele é privado de oxigênio, em questão de 5 minutos, tu já começa a observar morte por necrose de neurônios, tá? É pouco tolerante à ausência de oxigênio. Causa desse tipo de necrose: liberação exacerbada de enzimas lisossomais, devido a um grande processo inflamatório. Então, aqui na necrose por liquefação, galera, essas enzimas lisossomais vão ser liberadas em grande quantidade, uma enxurrada dessas enzimas. Aí vocês só podem imaginar o dano que elas vão causar à célula e ao tecido, tá? Aí é proporcional. Quanto maior o dano aí causado, maior vai ser o processo inflamatório, tá? Então, na necrose por liquefação, a inflamação ela é intensa. Aqui, ó. Então, esse indivíduo com certeza foi a óbito devido a alguma isquemia, total ou parcial, tá? Então, isso aqui é a área de necrose por liquefação. Vocês conseguem observar aqui uma certa profundidade? Então, aqui, ó, uma profundidade. E vocês conseguem observar brilhoso, como se tivesse um líquido aqui dentro? Então, exatamente, ó, o tecido ele se liquefez, tá? Aqui a gente vai encontrar secreção purulenta, vai encontrar piócito e vai encontrar um intenso infiltrado inflamatório, tá? Então, intensa inflamação. Secreção purulenta, eu sei, é pus. Esses outros dois, o que é? Piócito são as células presentes no pus, tá? São neutrófilos, tá? São neutrófilos que eles adquirem uma outra morfologia e eles estão presentes na secreção purulenta. Então, onde tem pus, tem piócito, tá? Aqui, ó. Isso ocorre devido a uma intensa presença de enzimas lisossomais. Então, na necrose por liquefação, a inflamação é muito exacerbada. Então, isso aqui é o macro, né? Macroscópico. Olha o microscópico. Vocês conseguem observar aqui duas regiões distintas?
Não dá, professor. Não conseguem Sim, observar? uma mais intensa, uma mais fechada. Daqui olhando de frente para o celular para minha esquerda, é mais Isso, fechada, e a outra para a direita, ela está mais aberta, está mais ampla, tem mais vagas. exatamente. Sabe o que é isso? Ó, essa região mais fechada que você descreveu, vocês são muito bons. É a área de necrose. Ó, olha a área de necrose, é essa daqui, essa região mais fechada. E o que é isso aqui? São piócitos, são neutrófilos, são as células inflamatórias. Não muda esse padrão, como eu falei. As células inflamatórias, elas vão invadir a área de necrose. E é isso que a gente está vendo aqui, ó. Um intenso infiltrado inflamatório chegando até a área de necrose. Deu para entender? Tá ok. Beleza. Terceiro tipo de necrose. Necrose necrose caseosa. Necrose caseosa, tá? A necrose caseosa é um subtipo de necrose por coagulação, tá? Dica para gravar a necrose caseosa. Ela é comum em duas doenças: tuberculose e paracoccidioidomicose, que é uma doença causada por fungo, tá? É o quê, rapaz? Tuberculose e paracoccidioidomicose, tá? Então, se eu colocar na prova tuberculose, se eu falar sobre tuberculose ou sobre paracoxe, marquem necrose caseosa, tá? Na necrose caseosa, macroscopicamente, o tecido fica no aspecto de queijo. Essa palavra caseosa deriva da palavra caseum, que quer dizer queijo, tá? Por quê? O patologista que descreveu esse tipo de necrose, ele observou que o tecido, nesse tipo morfológico, ele fica esbranquiçado, tá? Ele fica friável, ou seja, se a gente tocar, ele começa a se desfazer e ele fica cheio de cratera, semelhante a queijo suíço. Lembra lá do Tom e Jerry? Aquele queijo todo furado? O tecido fica mais ou menos nesse aspecto. Por isso, massa de queijo. Caseum, que quer dizer caseosa. Necrose caseosa. Tá? Então, a gente vai observar uma massa homogênea, núcleos picnóticos, núcleos fragmentados e as células perdem seus contornos. Então, nesse tipo de necrose caseosa, as células vão perder suas membranas e a gente vai observar como se fosse algo único, tá? Aqui, ó. Novamente, vocês conseguem ver aqui duas regiões distintas? Sim, a mesma situação. A parte, Exato. olhando de frente para o celular, a parte minha esquerda mais fechada, e a outra dá para ver que está em estado inflamatório já. Exatamente. Não muda esse padrão, ó. Olha, essa parte mais fechada aqui é essa parte homogênea aqui, ó, uma massa homogênea, tá? Por que que fica homogêneo? Porque as células perdem os seus contornos. Elas perdem a membrana, então fica uma coisa única, tá? Então aqui é a degradação de milhões de células, tá? Forma essa massa única, homogênea. E ao redor, rodeando essa massa única, nós temos as células inflamatórias. Isso aqui é de tuberculose, tá, pessoal? Isso aqui é tecido pulmonar, tá? Aqui novamente, ó, área de necrose caseosa, área de necrose caseosa, e ao redor, esses pontinhos são as células inflamatórias, tá? E o aspecto macroscópico, olha só, então quando vocês estiverem saboreando um queijo, tá? Um queijo suíço, aquele queijo bem branquinho, com aqueles buracos assim, lembrem da necrose caseosa, lembrem dessa figura aqui, lembrem desse pulmão. De queijo, olha.
Lembra desse pulmão aqui, ó. Então veja que ele está esbranquiçado, tá? Esbranquiçado para amarelado, tá? E com algumas crateras, tá? Alguns buracos aqui, ó. Tá? Isso é um aspecto de massa de queijo, comum na tuberculose e paracoccidioidomicose. Tá certo, pessoal? Então, ó, necrose caseosa, pulmão tuberculoso com uma grande área de necrose caseosa, contendo restos branco-amarelados e semelhantes a queijo. Tá mais para um gorgonzola aqui, né? Tá mais para um queijo gorgonzola. Me fiz entender, pessoal, ou não? Não, Irã, essa parte aí ficou. Uma que eu mais entendi foi essa última parte. Aqui, ó. Essa daqui é a área de necrose. Aqui é tecido pulmonar normal, área de necrose, tá? Crateras, esbranquiçado, e se eu pudesse tocar aqui, ele fica friável, começa a se dissolver, tá? Então já falei sobre a necrose por coagulação, que está associada a infartos agudos no miocárdio, em tecidos ricos em proteína, né? Falei sobre a necrose por liquefação, anóxia em suprarrenal, tecido nervoso, intenso processo inflamatório, liquefação do tecido. E aqui a necrose caseosa, que é um subtipo de necrose por coagulação, que está associada à tuberculose e à paracoccidioidomicose. Continuando, olha essa lesão aí interessante. Apresenta o quarto tipo de necrose, necrose gomosa. Tá? A necrose gomosa também é uma variedade de necrose por coagulação. Típico de qual doença? Sífilis. Então, se eu falar na prova sobre sífilis terciária, então a gente tem a primária, secundária e a terciária. Se eu falar na prova sobre sífilis terciária, que o indivíduo teve necrose, a chamada goma sifilítica, isso é necrose gomosa. Por que necrose gomosa? Porque o tecido adquire um aspecto elástico, semelhante a uma goma de mascar. Então, quando vocês estiverem na balada, se deliciando com um Trident de hortelã, vocês lembrem da necrose gomosa, tá? Goma sifilítica. Professor? Irã, Oi. só na terciária que isso acontece, por quê? Na goma sifilítica. Oi. Esse daí, essa necrose gomosa, já é exemplo daquela doença do pêssego Já é o vulvar quê? ou não? Já é o quê? Exemplo daquela doença pêssego vulvar. É a partir desse ou não? Não. Esse tipo de necrose gomosa, ele é típico de sífilis. A sífilis tardia ou terciária, que é chamada goma sifilítica. Tá? É padrão da sífilis. Tá certo? Alguém chamou mais alguma coisa? Então, esse foi o quarto tipo de necrose, né? Continuando. Esteatonecrose. Tá aqui, ó. Esteatonecrose. Também conhecida como necrose gordurosa. Aí a dica. Necrose gordurosa é aquele tipo morfológico de necrose que ocorre em tecidos ricos em gordura, rico em lipídio, tá? Em que condições? Pancreatite aguda, tá? Então, uma inflamação aguda do pâncreas, ou mesmo em traumas em regiões que tem muita gordura no nosso corpo, tá? Por exemplo, nas mulheres, seios, mama, tá? Mama tem um conteúdo gorduroso, tá? Então, olha só, esteatonecrose, como eu falei, é conhecida também como necrose gordurosa, tá? É uma necrose típica de tecido adiposo, tá?
Nesse tipo de necrose, nós vamos observar comprometimento dos adipócitos, tá? Então, nós vamos observar danos a esses adipócitos. Por que que isso acontece? Uma condição é essa bem aqui, ó. Liberação de lipases pancreáticas. Onde? Na pancreatite aguda. Então, o pâncreas, ele produz lipase, tá? Que tem a ver lá com o nosso processo de digestão, tá? Essas lipases, como o próprio nome já está dizendo, são enzimas que degradam o quê? Lipídio, tá? Tecido gorduroso, tecido adiposo, tá? Beleza. O indivíduo que tem pancreatite aguda, ele libera em excesso essas lipases. Aí o que que vai acontecer? Essas enzimas chamadas de lipases pancreáticas, irão liquefazer a membrana dos adipócitos. Essas lipases irão degradar com os lipídios presentes nos adipócitos. Membrana, né? Membrana lipídica. Quando rompe essa membrana lipídica dos adipócitos, todo o conteúdo dos adipócitos extravasa. E que conteúdo é esse? Triglicerídeo, tá? Esse triglicerídeo, quando ele extravasa dos adipócitos, ele se transforma em ácido graxo. Ácido graxo tem afinidade por cálcio. Então, onde tiver esse ácido graxo, ele vai se associar ao cálcio. Essa reação ácido graxo, cálcio, a gente chama de reação de saponificação. Tá? Como que a gente vai observar macroscopicamente? Áreas brancas, aqui ó, área de necrose. Então isso aqui é tecido adiposo normal, tá? Tecido adiposo normal. E aqui é a área de necrose gordurosa ou esteatonecrose. Esse indivíduo teve uma pancreatite aguda, liberou em excesso essas lipases que degradaram com os adipócitos, liberou triglicerídeo, se transformou em ácido graxo, ligou ao cálcio, reação de saponificação. Tá safo? Muita coisa, pessoal? O bagulho é um pouco complicado, viu, professor? Bastante. É muito conteúdo. A gente vai ter um exercício de revisão amanhã. Olha aqui, ó, macroscopicamente. Aqui, ó, área de saponificação. Então, aqui ocorreu degradação de tecido adiposo, liberou triglicerídeo, se transformou em ácido graxo, se ligou ao cálcio, reação de saponificação. Macroscopicamente, a gente observa como se fossem pingos de vela, tá? Então, os patologistas, eles descrevem esse tipo de lesão como pingos de vela, tá? Então, fugiu agora da comida, pingos de vela, tá? Macroscopicamente. Então, aqui o microscópico, aqui o macroscópico, tá? Então, se na prova eu falar sobre pancreatite aguda, nem pensem, marquem esteatonecrose ou necrose gordurosa. Professor, Tá? Oi. por ele se ligar ao cálcio, ele fica com uma espessura, digamos assim, uma coisa mais dura, fica mais rígido. Exatamente. Nessa reação de saponificação, ocorre uma... Porque lembra, o cálcio é o que está presente lá nos nossos ossos, né? Que dá uma certa rigidez. E exato, esse tipo de lesão que se a gente for tocar, está rígido, está endurecido. Por isso que fica com aquele aspecto de pingo de vela, como eles descrevem, tá? Exatamente devido a essa associação do ácido graxo com o cálcio. Mas Esse não é cálcio está presente aqui no tecido. Oi? Não são aquelas coisas que a gente, quando pega no tecido gorduroso, no adiposo que a gente está, aí de vez em quando a gente encontra umas coisas duras. Não é isso não. Ou é isso? Isso que eu estou imaginando que você falou deve ser um lipoma, tá? Que é um tumor benigno de origem lipídica.
Deve Ele ser um evoluiu lipoma. isso? Não tem a ver com isso aí. Ah, Não tem tá, a ok. ver, tá? E já entrando no último tipo morfológico, olha essa figura interessante. Para fazer associação com comida, o que Era um que pé. parece isso aqui? Isso aqui parece com um pedaço de carne seca ou de charque, não parece? Pariu, Lusa. Então, Cadê o dedão? então quando vocês Ele mistura estiverem de lá charque com açaí também, Irã. exatamente, quando vocês estiverem deliciando aquele açaí com aquele pedaço de charque ou de carne seca, lembrem desse pé, tá? Lembrem dessa lesão aqui. Isso aqui é uma necrose gangrenosa, tá? Nós temos 3 tipos de necrose gangrenosa: gangrena seca, gangrena úmida e gangrena gasosa. Aqui está nítido que é a gangrena seca, né? Tá? Então, é muito típico em membros inferiores, tá? Devido à perda do suprimento sanguíneo, tá? Então, o indivíduo começa a ter uma redução no suprimento sanguíneo periférico, tá? O tecido começa a morrer, tá? Começa a necrosar, tá? Raciocínio é lógico. Se diminui o sangue, diminui o oxigênio, diminui a produção de ATP e as células começam a morrer, tá? É também um tipo de necrose por coagulação, tá? Então, na gangrena seca, o tecido adquire um aspecto mumificado, tá? Como se fosse aquelas múmias que eles acham de vez em quando aí, tá? O que acontece aqui? O tecido, ele morre, ele sofre necrose, morte, né, por necrose, só que ele fica exposto ao ar, ao meio ambiente. E essa exposição ao ar leva a uma desidratação do tecido que já está morto, tá? Aí ele fica nesse aspecto seco, mumificado. É comum também em extremidade dos dedos e do nariz. Condições para que isso aconteça: diabetes, tá? Já escutaram falar no pé diabético? Acho que todo mundo já escutou falar no pé diabético, tá? Então, quem tem diabetes pode evoluir para esse quadro aqui, de gangrena seca, tá? Pessoas que têm insuficiência arterial periférica, ou seja, aterosclerose, em que tem obstrução de artérias, tá? Essa obstrução por placas de ateroma dificulta a chegada de sangue no tecido, o tecido também morre. Outra condição que pode levar a isso: frio extremo, tá? Estou falando de frios, temperaturas de menos 10, menos 20, menos 30 graus, tá? O frio pode ser tão extremo que ele vai levar a uma contração dos vasos periféricos do nosso corpo. Então, por exemplo, o nariz. Olha essa napa de nariz, né? Beleza. Se eu ficar exposto ao frio extremo durante muito tempo, isso vai levar a uma contração dos vasos periféricos que irrigam aqui meu nariz, tá? Aí o tecido começa a morrer, tá? O tecido começa a perder a sua função, entra em morte, necrose. Se ficar exposto ao frio, ele vai adquirir esse aspecto desidratado. Isso é muito comum naqueles alpinistas, tá? Que eles acham, às vezes, os corpos depois de um tempo. Então, o corpo está com um aspecto mumificado. Aconteceu isso. Devido ao frio extremo, os tecidos começaram a morrer, desidratou e adquiriu esse aspecto mumificado. Deu para entender ou não? Tá ok, professor. Olha esse pé. Isso aqui eu tenho quase que certeza que foi causado por frio extremo, tá? Então o indivíduo ficou exposto ao frio durante muito tempo sem proteção. Então a gente vê aqui que esses 3 dedos já levaram farelo, tá? Intensa destruição tecidual, aqui uma amputação, né? Área necrótica, tá? Então aqui é necrose. Esse dedo ainda tem irrigação, mas vejo que ele está começando a ficar roxo
ou seja, está começando a ficar cianótico, e para cá, ó, a irrigação ainda existe, né? O tecido que morre é que ele adquire uma cor escura, azulada ou negra. Por quê? Começa a ocorrer a deposição de um pigmento chamado de carboxihemoglobina, tá? Carboxihemoglobina dá uma tonalidade escura para o sangue. Então tem área de necrose, tem acúmulo de carboxihemoglobina, aí o tecido fica assim, ó, nesse aspecto escuro, tá? Isso aqui é quase que certeza que foi frio extremo. O frio foi tão extremo e prolongado que causou vasoconstrição, né? Então, vasoconstrição dos capilares que irrigam esses dedos aqui. Chegou um certo momento em que não chegou mais sangue, não chegou mais sangue, não chegou mais oxigênio, não chegou oxigênio, não tem ATP. Se não tem ATP, a célula morre. Deu para entender isso? Professor, deixa eu lhe perguntar. O senhor falou que pode ser também indivíduos que têm diabetes. Só que a minha pergunta é disso, porque quem tem diabetes não tem só no pé, né, professor? Essa questão desse ressecamento. Não, então, isso está associado à periferia do teu corpo. A parte periférica, que é, digamos, a parte mais longe do teu coração, onde a irrigação demora mais para chegar, tá? Então, quem tem diabetes tem associado também problemas de cicatrização e problemas de circulação, na circulação periférica do corpo, tá? Então, ele começa a ter uma dificuldade para chegar sangue na periferia do corpo. Pode ser nos dedos das mãos, nos dedos dos pés, lá na perna, tá? Extremidades. Não sei se eu respondi. Respondi? Mais ou menos. Depois a gente, no laboratório, você me pergunta, tá? Já concluindo, a necrose gangrenosa, gangrena úmida, tá? Recebe esse nome justamente por quê? Porque o tecido adquire um aspecto umedecido, tá? Devido à intensa degradação do tecido, tá? O que aconteceu aqui? Esse tecido aqui desse pé, ele já teve necrose, tá? Já teve necrose. Só que juntamente com a necrose houve infecção por bactérias anaeróbicas. São aquelas bactérias que sobrevivem na ausência de oxigênio. Então essas bactérias vão proliferar ali no local, tá? Na área de necrose, tá? Elas vão proliferar e liberar enzimas que vão degradar com o tecido já morto, já necrótico. A degradação vai ser tão intensa que ele vai ficar meio que liquefeito. Por isso, gangrena úmida, tá? Então, ocorre invasão do tecido necrosado por micro-organismos anaeróbios. Vão liberar enzimas em grande quantidade. Isso vai liquefazer o tecido. Ao mesmo tempo, vão se formar bolhas. Se eu estourar uma bolha dessa aqui, ninguém consegue ficar perto desse indivíduo. Por quê? Vai liberar um gás com odor de carne podre, algo podre, tá? Um odor fétido mesmo, que é comum desse tipo de necrose gangrenosa. É comum no nosso tubo digestivo, tá? Ou mesmo pulmões ou na pele. No caso aqui é na pele, tá? E por último, a necrose gangrenosa gasosa, tá? Que é muito comum em áreas de suturas, tá? Então o indivíduo se cortou, fez uma incisão cirúrgica, suturou, na área da sutura começa a ter a proliferação também de bactérias. Só que são bactérias aqui, ó, do gênero Clostridium.
as bactérias desse gênero, elas produzem muito gás, tá? Então, é o que a gente vê aqui, ó, um intenso inchaço, uma intensa inflamação, tá? E a formação de bolhas, tá? Aqui, ó, bolhas. Essas bolhas também têm o quê? Um conteúdo gasoso, tá? Galera, eu termino por aqui. Essa parte de evolução da necrose não é tão interessante nesse momento, tá? Então, enfatizando para vocês, o que eu cobro na prova são esses tipos morfológicos de necrose. Vejam que a dica que eu dei, eu até brinquei algumas vezes, que, parecido com alguns alimentos, não é isso? Mas a dica que eu dei para vocês, que eu reforcei, é que todos esses tipos morfológicos, eles estão associados com alguma doença, com alguma alteração patológica, tá? Então fica bem fácil aí para entender. Tá certo, galera? Certo, professor. Ok. Beleza? Era. Já vai ter exercício quando? Amanhã eu vou ter aula com vocês no laboratório. É com vocês? Eu acho que é... Oi? Sim. Então, amanhã. Eu vou mandar para vocês amanhã um exercício pela parte da manhã e a gente vai discutir esse exercício amanhã mesmo, tá? Questão por questão. As questões já são direcionadas para a prova, tá? Então vai ser amanhã. Beleza, galera? Já são quase 2 milhões. Então, Ok. boa noite a Oi, todos. professor, boa noite. Valeu Boa pela Boa noite. noite, professor. Boa noite. Valeu pela presença. A gente se encontra amanhã, então. Da devastação na preservação das espécies. E o resgate de uma onça pintada que teve queimaduras gravíssimas e está recebendo um tratamento especial para voltar à natureza.